Hebreus 12, do 1 ao 17, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e misericórdia, tu possa falar ao nosso coração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos exorta, nos admoesta, ó Deus, faz segundo a tua vontade, e que no final o teu nome venha a ser glorificado. Nós te pedimos isso nessa noite, humildemente, Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos poder sentar. Interessante que o texto que nós abrimos o culto hoje foi que a nossa pátria está nos céus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo aos Filipenses que nós estamos em uma corrida até os céus, que existe uma carreira que nos foi proposta, a carreira da vida cristã, a carreira da fé. E é exatamente isso aqui que o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, tem em mente. Na realidade, do verso 1 até o verso 4, ele vai dizer o seguinte a nós, que nós temos uma carreira a percorrer. Nós temos uma carreira a percorrer. De onde ele tira essa figura de linguagem? De onde ele tira essa ideia? Das maratonas. Na mente do autor aos Hebreus, que era um homem extremamente conhecedor do Antigo Testamento, quando ele escreve esse capítulo 12, particularmente do verso 1 até o verso 4, o autor descreve a vida do cristão como a de um atleta. É como se nós estivéssemos numa vasta corrida, né? Em uma arena apiada de pessoas. É essa a ideia que o autor tem ao escrever particularmente o verso 1 ao verso 4 do capítulo de número 12. Ele tira essa figura de linguagem dos Jogos Olímpicos, né? Que eram realizados já lá na Grécia. Uma coisa interessante aqui. Até nós chegarmos na glória, irmãos, até nós chegarmos a Jerusalém celestial,
nós temos que fazer uma corrida. Nos foi proposta uma corrida. A vida cristã, na realidade, ela é uma corrida que nós temos que fazer. Agora, interessante que essa corrida, ela é cheia de obstáculos a serem vencidos. Essa corrida, irmãos, ela também é cheia de orientações. Ninguém corre sem orientação. E também essa corrida, nós devemos seguir ordens e obedecer. Interessante que eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso de número 1, quando ele diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, veja bem, a carreira que nos está proposta. Por que ele usa essa conjunção portanto? Porque no capítulo 11, ele expõe vários heróis da fé, vários personagens bíblicos que serviram de inspiração para as nossas vidas, para a vida dele, do autor, para a vida dos seus contemporâneos e para a nossa vida ainda hoje. Não é verdade? Só um parêntese aqui. Interessante que esse texto, quando ele diz no verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, isso não significa dizer que existe sobre as nossas vidas que estamos vivos a mediação dos santos. O autor não quer dizer que nesse exato momento, pessoas como Paulo, pessoas como Pedro, pessoas como Moisés, pessoas como Abraão, pessoas como Jacó, como Raabe, etc., como Agostinho, como Russell Shedd, estivessem intercedendo por nós, estivessem de algum modo junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Não é isso que o autor está nos dizendo. Esse texto não dá base para a mediação dos santos nesse sentido. O que o autor quer nos dizer aqui é que a vida dessas pessoas, mesmo depois de mortas, ela ainda fala conosco. A vida dessas pessoas, dos heróis da fé, que estão no capítulo 11, e de outros heróis que morreram depois, por essa razão ele não colocou aqui, até porque ele não teria tempo, nem tinta suficiente para isso, não é verdade? A vida dessas pessoas ainda hoje fala, né? Pela vida que elas viveram, pelas circunstâncias que elas passaram, pela corrida que foi proposta a pessoas como Abraão, como Moisés, como Raabe, como Sansão, como José, como pessoas que foram cerradas ao meio. Possivelmente ele está falando no capítulo 11 do profeta Isaías. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que esses homens, a vida dele, a biografia desses homens, ainda hoje elas nos inspiram, nos encorajam nas mais diversas circunstâncias da vida, e em particular nesse contexto aqui, em momentos de sofrimento, coisa que infelizmente a igreja não quer mais passar. A igreja não suporta mais viver sofrimento por Cristo. Nós não queremos mais ser atribulados, nós não queremos ser mais perseguidos. Por essa razão, muitas vezes nós tomamos os moldes do mundo. Esse é o problema. Nós temos medo às vezes de nos posicionar, nós temos medo às vezes, irmãos, de testemunhar em ambientes hostis ao cristianismo, porque nós queremos muitas vezes sermos politicamente corretos. Não é verdade? E eu poderia falar de vários personagens que ele fala no capítulo 11, mas eu vou falar apenas de 2. Por exemplo, o que a vida de José do Egito tem a nos dizer, principalmente para os jovens. Você aprende com José do Egito como um crente, em um ambiente extremamente hostil à fé dele, pode se manter puro. Mesmo diante das artimanhas do maligno, numa cultura, irmãos, totalmente cravada por idolatria e prostituição. José, quando você lê a história dele, você vê que José se manteve íntegro. Alguém que você podia olhar para ele, e o texto lá de Gênesis, a partir do capítulo 37 é muito claro, quando diz em várias ocasiões que o Senhor era com ele. Um homem belíssimo como era José, não é? Que ele era belo de rosto e de corpo. Na realidade, José era um galã. E mesmo nas artimanhas, nas investidas da mulher de Potifar, que deveria ser uma mulher bonita também, a Bíblia não diz que é, mas que tinha muito dinheiro, que tinha muito poder, e na realidade José era um liso, que era um escravo,
Mesmo assim, ele diz uma coisa interessante: pecaria eu contra o meu Deus? Veja como a vida de um jovem desse ainda fala, é isso que o autor está dizendo. E eu também pensei, desse do capítulo 11, outra personagem que muito fala ao meu coração. Uma prostituta chamada Raabe, que morava em Jericó, uma cidade extremamente protegida por muralhas intransponíveis. E em Jericó essa mulher tinha um bordel, ela tinha uma casa de programa. Raabe era uma meretriz, ela era prostituta e ela arrumava mulheres para os viajantes que passavam em Jericó. E ela começa a ouvir, lá no prostíbulo que ela tomava de conta, que vinha um Deus, que vinha acabando com tudo, vinha destruindo nações, iria passar o Jordão e iria destruir a cidade dela. Interessante que ninguém, eu creio, nunca chegou especificamente e pregou para Raabe, mas Raabe nas mesas, Raabe nos quartos, Raabe entre os transeuntes do prostíbulo dela, ela ouviu sobre esse Deus, e lá naquele prostíbulo, ela se converteu. Que ensinamento a vida de Raabe traz para mim e para você nessa noite? O que a fé de uma mulher como essa, que é considerada herói da fé, pode incentivar a minha vida e a sua? Que a pessoa que você conhece, que a pessoa que pode até ser um familiar seu, que pode até ser um amigo seu, a pessoa mais improvável da cruz de Cristo alcançá-la, é possível que alcance. Talvez você esteja aí pensando, dizendo o seguinte: meu esposo é impossível, minha esposa é impossível, meus pais são impossíveis, meus irmãos são impossíveis, meu professor é impossível, minha irmã é impossível. Não. A pessoa mais impossível para você pode ser alvo da graça e da misericórdia de Deus. É mais ou menos isso que o autor quer nos lembrar, né? Mas ele continua. Vamos lá para o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está dizendo o seguinte: olhe para a vida desses homens, olhe para a vida dessas mulheres, porque mesmo mortos, a vida deles ainda fala. Aí ele continua: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu disse a vocês que do verso 1 até o verso 3, a ideia que ele tem é de um maratonista. E você, com certeza, nunca vai ver um maratonista obeso. Você nunca vai ver alguém que participa de uma corrida de 42 quilômetros e tem o desejo de completá-la com sobrepeso, nem tampouco obeso. Você nunca vai contemplar um corredor de maratona levando nas suas costas uma mochila. Se ele tem o intuito de completar essa carreira, de completar essa corrida, de completar essa maratona, ele tira todo o sobrepeso da vida dele, no corpo dele. Ele vai com certeza se vestir com os tecidos menos pesados que ele conhece. É ou não é assim? São figuras magérrimas, que usam roupas minúsculas, né, muito leves, para que ele possa desenvolver. Com base nisso aqui, o autor está dizendo uma coisa interessante, que na carreira cristã, que na corrida da fé, eu e você que estamos aí, nós temos que nos desembaraçar, é o que ele está dizendo aqui, ou seja, nós temos que tirar o quê? Todo o peso que está sobre a nossa vida. E você me perguntaria: pastor, que peso é esse? No original a palavra é embaraço. Significa dizer o seguinte aqui: é qualquer coisa que o incapacite a correr com desenvoltura. É tudo aquilo que lhe atrapalha na sua caminhada cristã. É tudo aquilo que vai lhe impedir de chegar na glória, de terminar a sua carreira, de ir adiante. E eu enumerei algumas coisas aqui que podem ser compreendidas como pesos sobre a nossa vida. Por favor, abra seus ouvidos. Primeiro, os prazeres ilícitos da vida. Segundo, as vantagens que esse mundo caído nos oferece. Terceiro, a fascinação da riqueza. Como isso tem tirado pessoas da corrida. Como isso tem tirado pessoas do foco. Mas não só isso. Quarto, não precisa abrir. Colossenses capítulo 3, verso 8. Paulo fala sobre a necessidade
de nos despojarmos, em primeiro lugar, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, ou seja, de deixar de falar mal um dos outros, da linguagem obscena. Nos foi dito aqui ontem no estudo à noite com os homens, né? Como é triste você visitar página de algumas pessoas que se dizem cristãs, com as publicações que tem lá. Triste. Com os vídeos que essa pessoa compartilha. Paulo diz, Paulo não, o autor aos Hebreus diz, isso é um peso. Se desembarace disso. Se despoje disso. Jogue fora isso. Mas também Tiago, nosso irmão Tiago, meu irmão de Jesus, no capítulo 1, verso 21, ele dá uma ordem para os crentes se livrarem de toda impureza, mas também de todo acúmulo de maldade. E não só isso, o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, capítulo 2, verso 1, Pedro fala da necessidade de nos livrarmos de toda maldade, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda sorte de maledicência. Veja bem, se eu e você queremos chegar, como nos foi dito aqui no início, na abertura do culto pela irmã Késia, na nossa pátria, nós temos uma corrida que nos foi proposta. E essa corrida, ela não comporta que a gente vá com sobrepeso. Eu não vou fazê-la, você não vai fazê-la, você não vai terminar se você tiver sobrepeso. E o sobrepeso é exatamente esse. Mas interessante que não são só essas. Eu gostaria de lhe lembrar aqui nessa noite o seguinte, irmãos. Esse peso são amizades que para nós se tornam um fardo. São amizades que não somam, que não agregam, que não lhe levam mais para perto de Cristo, pelo contrário, lhe leva para longe de Cristo. Isso é um peso, ou pode ser um peso na sua vida. Assim como ambientes que você possa frequentar, é outro peso. Coisas que nós assistimos. O que nós temos assistido? O que nós temos visto? Hábitos que você cultiva. Coisas que era para você ter deixado lá no passado, que você era para ter rompido lá no passado, mas você não rompeu ainda. É um peso. E o autor está nos dizendo o seguinte, olha, que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Mas interessante, tudo isso que eu falei para vocês, na realidade isso é pecado. E ele parece que é repetitivo, né? Quando ele diz o seguinte, preste atenção no texto, verso 1, por gentileza, irmãos. Ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso. Ele podia tirar a palavra peso e só dizer o seguinte, desembaraçando de todo o pecado, mas ele não faz isso. Ele diz que a gente deve se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você já se fez essa pergunta, por que ele usa esses dois termos? Peso, que na realidade são pecados que eu citei aqui, né? Mas ele diferencia, ele fala de pecado. Por que ele fala de pecado? Porque, irmãos, todos nós sabemos que o pecado ele é um embuste. O pecado ele é doce ao paladar, mas ele é amargo ao estômago. O pecado, irmãos, ele promete prazeres, mas produz tormentos. O pecado, irmãos, ele promete liberdade, mas ele escraviza. O pecado ele promete vida, mas ele acaba matando. O que ele está dizendo aqui com o pecado, presta atenção, é o seguinte, vou tentar explicar. Nós temos 3 inimigos atrozes. Nós mesmos, né? O coração não regenerado, ou o homem não regenerado que ainda habita em nós, mesmo crentes, ele está aí dentro. Não há redenção para ele, só cruz. Nos foi dado um novo homem. E se nós deixarmos que o velho homem fale mais alto do que o novo homem, ou se nós alimentarmos mais o velho homem do que o novo homem, nós vamos perecer. Então nós temos esse primeiro inimigo, a nossa própria natureza ainda caída. Segundo o mundo, quando eu digo mundo, eu não me refiro ao cosmos, a esse teatro maravilhoso que foi criado aí, não. Eu me refiro aos valores pervertidos dessa sociedade. Em terceiro lugar, o diabo. Pode ser que ele esteja fazendo referência com a palavra pecado a esses 3 inimigos que nós temos. Mas eu não acredito nisso. O que o autor está dizendo é o seguinte, com pecado, ele está dizendo uma coisa interessantíssima aqui.
Ele está dizendo que todos nós que estamos aqui, sem exceção, temos um pecado predileto. É isso que ele está nos dizendo. É aquele que você se livra de todos, mas esse pecado que ele se refere aqui, ele fica colado em você. É como se fosse um perfume barato. Sempre está do seu lado, você corre para um lado, você se liberta de vários. Mas tem esse, que possivelmente ele está dizendo que é o pecado predileto. E você me perguntaria, pastor, como eu me livro disso? Eu só vejo 3 soluções para essa pessoa: leitura diária da Bíblia, oração, jejum. E eu colocaria uma 4ª: peça ajuda. Peça ajuda. Ele vai falar nisso lá na frente. Se você que está aqui tem esse pecado que é como um perfume barato, que te assedia, sempre está ao seu redor, você não consegue se livrar dele, peça ajuda. É isso que o autor está nos dizendo aqui, porque ele nos atrapalha, né? E ele continua: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, a palavra aqui, carreira, significa agonia. O que o autor está dizendo é o seguinte: ei, vale a pena você dar a última gota de suor. Tudo que você tem passado, tudo que eu tenho passado, irmãos, talvez a gente tenha passado por tribulações, eu não sei sua vida, talvez você tenha vivido dias maus, eu não sei. E nesses dias maus, nesse momento de dificuldade, a nossa tendência é parar. Nós não queremos continuar. Me permita um parênteses aqui, por favor, me lembrei agora. Eu servi o exército não faz muito tempo. Pelos meus cabelos, você, né? Pode dizer, pensar até que eu servi até com o general Marechal Deodoro, mas não foi não. Interessante que quando nós saímos para correr, o tenente ia na frente e a tropa atrás, e eles não permitiam que a gente ficasse para trás para não envergonhar a tropa. Então existia um cabo, que ele veio de Caicó, da 5ª Companhia de Batalhão de Engenharia de Infantaria de Caicó. E ele era um sujeito muito forte, mas ele fedia demais. O suor dele era horrível. O que era que o tenente fazia? Eu não vou citar o nome dele, pode ser que ele esteja vivo e esteja me ouvindo, né? Ele dizia: cabo fulano, para trás da tropa. Então quando chegava 15, 16 quilômetros, a gente já não aguentava mais. Faltava em nós o quê? Perseverança. Mas aí o tenente dizia: vocês têm que dar mais. E quem funcionava como perseverança nessa corrida? Esse cabo. Ele ia para trás da tropa e quando o tenente dizia: agarra fulano, a gente ia lá para frente da tropa. Não ficava ninguém. É mais ou menos isso que o autor está querendo nos dizer aqui. Sabe? Nós estamos numa corrida. E nós vamos dar a última gota do suor, nós vamos dar a nossa última gota de sangue, porque o que está em jogo é nossa morada eterna. Nós não vamos ficar pelo caminho. Por isso ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, a carreira da fé. Interessante que a palavra aqui, perseverança, significa uma paciência triunfadora, ou seja, que não desiste jamais. Gostaria de lhe dizer uma coisa nessa noite: foi Deus que lhe escreveu nessa corrida, por isso você não pode desistir. Amém? Versículos 2 e 3. Aí ele vai para o exemplo maior. Olha o que ele diz no verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, o autor aqui ele é muito claro. Ele está dizendo o seguinte: que enquanto as testemunhas do capítulo 11 ficam ao nosso redor, né, ou ao nosso lado, melhor dizendo, servindo para nós de exemplos, de pessoas que perseveraram, ele manda uma coisa interessantíssima aqui: há um alvo para nós olharmos, há alguém na nossa frente que é o exemplo maior.
Na minha frente e na sua frente está o exemplo maior, muito maior do que os heróis da fé. Quem é essa pessoa? Ele está nos dando o exemplo aqui do próprio Jesus. E você me perguntaria, pastor, com base nesse verso 2 e verso 3, em que sentido Jesus é a minha inspiração nessa corrida? Irmãos, é fácil. Em primeiro lugar, nós devemos olhar firmemente para Ele. O que é olhar firmemente? É olhar sem distrações. É você pôr os olhos sempre na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque Ele é o autor da nossa fé. O que significa isso? Ele está dizendo o seguinte, que a fé que nós temos, eu e você, nós não temos uma fé cega. Nós não temos fé na fé, irmãos. Nós não temos fé nos ídolos. Nós não temos fé no nosso coração, nós não temos. Nós temos fé na pessoa de Jesus Cristo, por quê? Porque foi Jesus Cristo que tornou a nossa fé possível. Por isso, nós temos que depositar a nossa fé nele. Mas uma coisa interessante, ele não é apenas o autor da fé, ele também é o consumador da fé. Veja que coisa interessante que ele diz aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E você me perguntaria, por que consumador da fé? Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Só existe um personagem em toda a história. Em toda a história da humanidade só existe um personagem que nós vemos a ação da fé do começo ao fim. E quem é essa pessoa? Jesus. Você tem que entender uma coisa aqui, Jesus é 100% Deus e Ele também é 100% homem. O que é que o autor está dizendo aqui? Que foi dito a Jesus pelo Pai, que Ele seria o Redentor da humanidade. Foi dito a Jesus pelo Pai que Ele iria morrer, que Ele viria aqui padecer, morrer por mim e por você. Mais interessante, que Ele ressuscitaria e se sentaria à direita do Deus Pai para todo o sempre. Então, na vida de Jesus, nós vemos o projeto da fé consumado e completo. Por essa razão, apenas Ele pode ser o autor e consumador da fé. Por quê? Porque nele tudo se cumpriu. Se alguém chegasse para você e dissesse, por que você crê em Jesus? Talvez você respondesse, porque Ele era um milagreiro, porque Ele fez muitos milagres, porque Ele era alguém que amava incondicionalmente, né? Você talvez respondesse, porque Ele foi a única pessoa da humanidade que dividiu a história em dois. Tudo isso que você está dizendo é verdade, mas é muito pouco acerca da pessoa de Cristo. O que o autor está nos dizendo é que Ele é o nosso exemplo maior, porque Ele é o autor da nossa fé, é Ele que tornou a nossa fé possível, e ao mesmo tempo Ele é o consumador da nossa fé. Por quê? Porque a Ele foi dado também uma carreira proposta, foi proposta também a Ele uma carreira, e Ele aceitou. E Ele passou por coisas iguais ou piores do que eu e você estamos passando. Você há de lembrar, é por isso que no verso de número 2, aliás, no número 3, ele diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. O que é que ele está dizendo? Faça uma comparação, considerar isso, faça uma comparação. Olhe para que a vida de Jesus, Ele também teve uma maratona. Foi proposta por Deus Pai a Ele uma corrida também. Ele teve que fugir, né, quando criança. Ele foi chamado de beberrão, ele foi chamado de endemoniado, ele foi traído, ele foi chicoteado, torturado, morto, sepultado. Mas uma coisa interessante, ele ressuscitou. Você me perguntaria, pastor, o que isso significa? Veja o que Jesus recebeu. Veja porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você, meu irmão, e eu, que aqui estamos, perseverarmos nessa corrida que nos foi proposta, olhando para essas testemunhas, desvencilhando de todo peso, nos desembaraçando de todo pecado, se nós, irmãos, tivermos Cristo como exemplo, todo sofrimento nessa vida vai valer a pena,
Sabe por quê? Porque a coroa da vida já nos está preparada. Sabe o que está em jogo aqui nessa noite? A sua vida eterna. Sabe o que eu estou pregando aqui, através do Espírito Santo, pela infinita misericórdia de Deus, para você que está aqui nessa noite? Que não desista. Diante de tudo que você tem vivido, há pessoas aqui nessa noite fadigadas, há pessoas aqui nessa noite cansadas, há pessoas nessa noite aqui dizendo o seguinte, que Deus a abandonou. E o recado de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite é essa. Ele conhece a sua luta, com certeza. Ele conhece a sua tribulação. Ele conhece a tua dificuldade. Mas Ele está te dizendo, através da palavra dEle nessa noite, o seguinte: há uma coroa para você reservada. E isso fica muito claro. Eu chamo a sua atenção, por gentileza, para o verso 39 do capítulo 11. Vá para lá, vizinho. Olha o que o autor diz no capítulo 11, verso 39. Ora, falando dos autores das testemunhas da fé: todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O que é que ele está dizendo aqui? Que Abraão, que Moisés, que José, que Raabe, que Sansão, todos os heróis da fé que ele cita no capítulo 11, não foi consumado ainda na vida dele tudo que Deus tinha para fazer, porque eles estão no céu. É verdade, mas não possuem o corpo de glória. Aí você me perguntaria: pastor, por que eu tenho que acreditar na eternidade? Por quê? Porque Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele correu a mesma corrida que eu e você, só que sem pecado. Foi proposto uma corrida difícil para ele. Foi proposto que ele morreria por nós, ele morreria. Sentiu o gosto da morte, mas ele ressuscitou. E uma coisa interessante, nesse exato momento, ele está com um corpo de glória. Ele é o consumador da fé, por isso, porque a fé dele teve início, meio e fim. Na minha vida e na sua vai ser assim também, meus irmãos. Nós receberemos um corpo de glória, por isso tanta dificuldade. Como é difícil ser cristão, irmão. Como é difícil ser cristão. Não é fácil não. Cristão, né? Frequentador de igreja é outra coisa. Você sabe, totalmente diferente. Totalmente diferente. E ele diz interessante: não se fatigueis. Ou seja, o que significa isso no verso 3? Não cansem. Porque alguns nessas corridas estão cansados. Outros estão desmaiando, ou seja, outros estão desistindo. Quantas pessoas estão ficando pelo meio do caminho, irmãos? Versículo 4, para nós terminarmos nesse primeiro ponto. Aí ele sai da figura de uma maratona, né? E é como se ele fosse para a figura de lutadores agora, de gladiadores. Olha o que ele diz: ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Quando nós olhamos para a vida dos heróis da fé, quando a gente olha, irmãos, para a vida de pessoas que possam nos inspirar, como Raabe, como José, como tantos outros que tem lá no capítulo 11, e outros que o capítulo 11 não resistem. Quando a gente olha para pessoas assim, a gente vê que a gente não está passando nada. Qual de nós que estamos aqui, quando você voltar para a sua casa, eu tenho certeza que a polícia não vai estar lá na sua casa para levar você preso porque você é cristão. Você nunca perdeu um emprego porque é cristão, eu tenho certeza disso. Nunca ninguém te deu uma tapa porque você defende o cristianismo. Eu acredito que não. Esse público-alvo aqui dessa carta, eles estavam perdendo seus negócios, estavam perdendo seus bens, estavam perdendo seus lares, estavam a ponto alguns de perderem a própria vida. Você imagine o que é você ser casado com uma mulher judia, e você chegar em casa e dizer: filha, me converti ao cristianismo. Sabe o que elas diziam? Arrume sua mala e vá embora de casa. E vice-versa. Era o que ocorria com esse público aqui, primário, para o qual essa carta foi escrita. O que é que nós estamos passando? Eu sei que você está passando luta, eu não estou dizendo que você não passa. Nós estamos num mundo caído. Mas o autor está dizendo: ei, seu nariz ainda não está escorrendo nem sangue. Vocês ainda não deram tudo e querem desistir. Por quê? Por que nós vamos desistir, irmãos? É muito comum, me desculpa a expressão, eu não sabia o que era isso. Eu fui pesquisar hoje, né? Eu vejo muitas pessoas passando por um jovem hoje em dia e dizem: ei, tu és de uma geração Nutella. E tem uma pessoa que
pregando, disse que há muitos crentes que é da geração Nutella, crente Nutella. E eu fui pesquisar o que significa essa frase, crente Nutella, ou geração Nutella. É pessoas que gostam de ser mimadas. Nós somos essas pessoas, irmãos. Nós somos essa geração. Só um parentezinho aqui. Eu estava assistindo uma reportagem a semana, faz uns 15 dias, e uma atriz muito famosa, o filho dela, pegou piolho na escola. Essa mulher enlouqueceu. Ela, como mãe, pegou o filho dela, levou, eu não sabia que tinha isso, irmãos, me perdoe. Levou uma clínica especializada em extração de piolho. Você acredita nisso? E ela colocou isso no Instagram como se fosse a coisa pior do mundo. Eu não estou dizendo que isso é legal. Mas quem tem 50 anos aqui, 45, sabe como era que nossa mãe nos tratava. Dificilmente um menino, irmãos, da nossa geração não tinha piolho. E nunca a gente foi para o hospital, para uma clínica. Mãe fazia o seguinte, danava sabão, pegava um pano branco com um bom, antes levava uma pizza, né? Com um bom pente fino, ó. Vem. Outros amigos meus, botava Nelcida em pó. E cobria com a fralda e dava um nó. Ninguém morria. Não tinha conselho tutelar, não precisava ir para psicólogo, porque nossa geração não era Nutella. E infelizmente essa geração aqui, felizmente, perdão, também não era um crente Nutella. E como tem crente Nutella hoje em dia? Na realidade, sabe o que o autor está dizendo? E eles estão perdendo muita coisa. Vocês ainda não perderam o mais suficiente, o que é suficiente. Vocês não perderam a fé. E é isso que vale. Ponto 2, rapidinho, do 5 ao 11. Ele vai dizer assim, o seguinte: uma disciplina a receber. Que coisa maravilhosa. Olha o que ele diz no verso 5. 5 e 6. Se do verso 1 ao verso 4 ele diz que nós temos uma corrida a percorrer, do verso 5 ao verso 11, ele diz que nós temos uma disciplina a receber. Olha o que ele diz no verso 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Você se considera filho de Deus? Gostaria de lhe fazer essa pergunta aqui nessa noite. Você se considera filho de Deus? Se você disser a mim que sim, você sabia que a disciplina é sinônimo de filiação? É isso que o autor está nos dizendo aqui. Versículo 5 e verso 6. E o autor, como eu disse a você, é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. De onde ele tira esse verso 5 e verso 6? De Provérbios 3, 11 e 12. Ele vai lá no livro de Provérbios, arranca do livro de Provérbios e coloca aqui. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui no verso 5 e 6, que os crentes judeus, assim como nós, temos a tendência de sermos lentos para ouvir e rápidos em esquecer. Ele cita aqui Provérbios 3, 11 e 12. Olha o que ele diz no verso 5. Estais esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. O que é que significa essa expressão? Estais esquecido da exortação. O que é que ele está dizendo? Prestem atenção. Ou seja, irmãos, eu tenho algo a dizer aqui, talvez não lhe agrade. Que as coisas adversas que estão acontecendo na vida de muitos que aqui estão acontecendo como ensino de Deus. Talvez nessa noite haja pessoas sentadas aqui me ouvindo, e as pessoas que estão aqui de forma remota, participando desse culto conosco, vivendo momentos de aflições, vivendo momentos de extremas adversidades. E Deus está dizendo a você o seguinte: você está esquecido da exortação, ou seja, será que você não prestou atenção ainda que eu estou querendo lhe ensinar alguma coisa? Que eu tenho algo a te falar nessa situação, nesse turbilhão, nesse terremoto, nesse redemoinho que você tem passado. Será que você não vê que eu estou querendo te ensinar? É isso que Deus está dizendo. Tem um autor que eu já li ele muito. E ele diz uma coisa interessante, é Charles Swindoll. Ele diz o seguinte:
eu não conheço um homem ou uma mulher de Deus, ou um homem ou uma mulher, que Deus resolva usar para que não o fira profundamente. Eu não conheço, diz o autor. Todos aqueles que Deus usa, primeiro Deus quebra. Primeiro Deus quebra. Eu não tenho medo de errar do que eu estou dizendo aqui nessa noite. Estais esquecidos da exortação. Esquecer aqui significa, tu não está prestando atenção não, no que eu estou fazendo na tua vida. Outra coisa interessante aqui, não menospreze, né? Ele diz aqui no verso de número 5, não menospreze a correção que vem do Senhor. Menosprezar é pior do que esquecer, é endurecer o coração. Ô meu irmão, como a gente se entristece. Tem crente que passa por prova, passa pela prova 150 vezes, mas ele não aprende. E você me perguntaria, pastor, não aprende por quê? Porque o coração dele é duro, é pessoa difícil de se dobrar. E Deus está dizendo aqui a essas pessoas, e está dizendo a mim e a você nessa noite, que você está recebendo uma disciplina. Talvez pessoas aqui, possivelmente, pessoas aqui estão recebendo disciplina. E Deus está dizendo a você, não menospreze a correção. O que é que Deus está nos ensinando aqui? Não endureça seu coração. Quer um exemplo bíblico disso? Não seja como Noemi. Não comece a colocar culpa em Deus por decisões erradas que você tomou. Mas como Deus é lindo. Irmão, Deus é maravilhoso. Deus nos ama apesar de nós. Vocês estão lembrados da história de Noemi, lá no livro de Ruth? Que abandonou a casa do pão, foi-se embora para Moabe com seus 2 filhos e o marido. Chegou lá, ela não encontrou pão, ela encontrou a morte. Ficou viúva, né, ficou sem os filhos. Restou a ela apenas uma nora chamada Ruth. E ela diz, eu vou voltar para Belém, porque eu soube que Deus lá visitou seu povo dando-lhe pão. Mas interessante, antes dela chegar em Belém, ela muda o nome. Parece que Noemi significa feliz, né? Felicidade, alguma coisa desse tipo. Mas ela diz, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, amarga. Sabe por quê? Porque ela estava esquecendo ou menosprezando o que Deus estava fazendo na vida dela, lá em Moabe. Lá em Moabe. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que você está passando por esse momento. E eu quero dizer a você, sem medo de errar, Deus está ali disciplinando, através do que você está vivendo. Não despreze isso não. Mas ele continua ainda dizendo o seguinte, né? Versículo de número 5 e 6. Vou para o verso 5, perdão. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando for reprovado. Ou seja, não desanime. Meu irmão, tem coisas que nos é dita aqui nesse púlpito que martela uma semana na minha vida. E domingo passado pela manhã o pastor Jorge pregava aqui em João capítulo 15. Ele dizia uma coisa interessante. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se nós somos ramos dessa videira, o agricultor vem e nos poda. Ou seja, ele nos limpa, através até de situações adversas. Para quê? Para que a gente venha e dê fruto. Mas interessante, se nós não fazemos parte dessa videira, o mesmo agricultor que poda os que são dele, vem e corta. E nós não servimos mais. O que o autor está dizendo aqui é o seguinte: quando a prova vier, quando a dificuldade vier, não desanime. Continue crendo naquele que lhe chamou. Deixe que Deus te quebre. Não ore assim não, Deus me quebra, eu não estou dizendo que você vai dizer isso. Mas inevitavelmente, para nós chegarmos lá, no fim da nossa carreira, irmão, Deus vai nos quebrar muito. Vai nos moldar muito. E como Deus tem nos moldado. Nos moldado. Glória a Deus por isso. Versos 7 e 8. Ainda falando sobre isso, uma disciplina a receber. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu li esse texto, eu chamo a sua atenção para o verso 7, quando ele diz, é para a disciplina que perseverais. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, que a perseverança nos leva a não desanimar. A disciplina nos leva a perseverar, a não desprezar. Aí ele diz no verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Na nossa geração hoje a gente dizia muitos, não é? Que filhos há que o pai não corrige? Muitos. Como tem pai que não corrige filho, como tem mãe que não corrige filho, e como tem filho que não obedece pai e mãe e se diz cristão. Não entra na minha mente. Eu não vejo essa teologia, eu não vejo isso na teologia, eu não vejo. O fato aqui é o seguinte, os filhos dos nobres dessa época, antes de herdarem qualquer herança, eles eram submetidos a treinamentos severos. Os filhos das pessoas ricas, eles tinham que aprender a ler com tutores. Eles eram subordinados à educação física. Se fosse judeu, ainda mais. Um judeu com 8 anos já sabia toda a Torá. Decorava todos os cinco primeiros livros da Bíblia. Veja bem, então os filhos, principalmente aqui dos nobres, eles tinham treinamentos severos, se eles quisessem receber a herança. Mas interessante, os bastardos, ou seja, os filhos não legítimos, eles recebiam no máximo uma pensão. E os pais, jamais, os pais biológicos, jamais disciplinavam os filhos bastardos. Eu gostaria que você pensasse nessa noite no seguinte: será que você é filho? Se você é filho, por que quando você erra, Deus não fala com você? Se você é filho, por que quando você está no pecado, você entra nessa igreja e a palavra não faz a diferença na sua vida? Já pensou sobre isso? Já pensou no fato de Deus ter virado as costas para você e lhe entregado ao seu próprio coração, como nos foi pregado terça-feira aqui, irmão? Que palavra aquela de terça? Eu disse o pastor Jamson hoje, conversando com ele. Eu não dormi. Não dormi, não é porque eu não tivesse naquela condição. Eu não dormi, irmão, porque coração de pastor fica olhando de pensando um a um de vocês. Eu fico fulano, meu Deus, Beltrano, Senhor, se morrer hoje. Então você imagine o fato de Deus não usar ninguém para falar com você, da vida não falar mais com você, das provações não falar mais com você, de um louvor não falar mais com você, de você não sentir saudade de orar. Irmãos, como é que um filho não tem saudade de falar com o pai? Você já pensou sobre isso? Reflete muito em redes sociais por aí, né? Que Cid Moreira, aquele apresentador famoso, deserdou um filho dele, parece que era um filho adotivo. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não quero nem lhe ver mais, você não é mais meu filho. Imagine se Deus, e pode ser que aconteça isso, irmãos. Deus pegar a minha, isso é a pior coisa que pode acontecer com você. Deus entregar você aos desejos do seu próprio coração e não mais lhe repreender. É a pior coisa que pode acontecer. E como tem gente assim, tem gente que não gosta de ser disciplinado, tem gente que não dá satisfação da vida aos pais, consequentemente não dará a professor, consequentemente não respeitará nem padre nem pastor. Sabe por quê? Porque possivelmente não é filho. Você já pensou nessa possibilidade? Isso é triste. Pode guardar aí no seu coração. A maior prova de que você é filho de Deus não é se você é rico ou pobre. Não é. Lembre-se da parábola de Lázaro.
do rico e Lázaro. O rico tinha tudo nessa vida. Todo mundo que passava por dizer, esse é filho de Deus. Lázaro não tinha nada, mas ao mesmo tempo tinha tudo. Há coisas na nossa vida que a marca da nossa roupa não diz, que o nosso cardápio não diz, que os ambientes que nós frequentamos não diz. E uma das coisas que essas coisas não dizem o que nós somos é o fato de nós sermos filhos ou não de Deus. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui muito sério nessa noite. A maior prova de que você é filho de Deus é se Ele ainda lhe corrige, é se Ele ainda lhe disciplina, é se Deus ainda usa pessoas para aprumar a sua vida. Tem pessoas que não gostam disso, são bastardos. São bastardos, não são filhos. Não são filhos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é seríssimo. Versículo 9 ao 11. O 9 diz o seguinte, aliás o 8, né? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Interessante, né? Ele está dizendo aqui o seguinte, que muitos são exortados, muitos são disciplinados. Irmãos, logo no início da minha fé eu fui disciplinado. Meu pastor me disciplinou, e eu passei um mês em disciplina. Foi o pior momento da minha vida. E não era um pecado grave não, por assim dizer. Eu não blasfemei contra o Espírito Santo não. Eu não tinha vontade de ler Bíblia, eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade de ir mais à igreja. Eu fiquei com raiva de meu pastor por uns dias. Mas como aquilo foi salutar para a minha vida. Sabe? Porque ali era a demonstração que Deus ainda não tinha desistido de mim. Quando você vem aqui para um culto como esse, e o sermão lhe corta, né? Você sai todo dolorido, você sai todo doído. Irmãos, como é bom. Porque você pode ter a certeza que Deus ainda não virou as costas para você. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Isso hoje não é mais verdade. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, olha o que eu estou dizendo aqui, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Aliás, fruto pacífico aos que têm por ela exercitados. Fruto de justiça. Interessante aqui. O que o autor está dizendo? Que todos nós, com certeza, nós temos ou tivemos nossos pais biológicos. Mas eles nos exortaram por pouco tempo. Por quê? Porque eles eram mortais. Eles são mortais. Eles não têm a vida toda para nos exortar, Ele não tem todo o tempo do mundo para nos exortar. E outra coisa, Ele pode nos exortar de forma errada, mesmo querendo acertar. Não é verdade? É isso que o autor está dizendo aqui. A correção às vezes era exagerada, às vezes era errada, em outros casos nem existia. Mas interessante, que o nosso Pai Celestial, Ele nos corrige não só no presente, mas Ele nos corrige para a eternidade. Sabe por que Deus está nos corrigindo? Sabe, irmãos, por que Deus está usando situações adversas para moldar seu caráter? Uma coisa, porque a meta da disciplina de Deus é a nossa santidade. Ele vai falar nisso aqui daqui a pouco. Porque Deus nos exorta, pastor. Porque Deus coloca a gente, irmãos, em situação para a gente se humilhar ou ser humilhado. Porque Deus está trabalhando em nós a nossa santidade. Em outras palavras, Deus está usando as adversidades da vida para esculpir em nós o caráter de Cristo. Sabe por que Xuxa chama Deus do cara lá de cima?
cara lá de cima. Sabe por que eu tenho um amigo que trata Deus assim? Se o homem lá de cima quiser, sabe por que há esse tratamento de algumas pessoas com relação a Deus? Porque essas pessoas não têm Deus como Pai. Permita-me lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Eu não sei como um ateu acorda. Imagine você acordar durante o dia, olhar para esse teatro maravilhoso e não ter um ser para você agradecer. John Stott diz o seguinte, que Deus tem diversos nomes, mas há um nome pelo qual Deus gosta de ser chamado. Sabe qual é? Pai. E é esse Pai, que a própria oração do Pai Nosso diz que é Pai Nosso, que está nos céus, ou seja, que é diferente de todo Pai terreno, porque Ele é perfeito, que Ele santifica o nome dEle na minha vida e na sua, tanto aqui na terra, como no céu. Ô irmão, sabe qual é o objetivo de Deus, para mim e para você? É que assim como a igreja que está lá no céu, a triunfante, hoje honra e exalta o nome dEle, nós que estamos aqui na terra, a igreja militante, nós vivamos para a glória dEle, para que as pessoas percebam e vejam, aí, lá vão os filhos de Deus. Ocorre uma coisa aqui na minha mente. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, que em Antioquia, Antioquia da Síria, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pequenos cristos. Que bom seria que as pessoas olhassem para nós e dissessem, ali é um filho de Deus, ali é uma filha de Deus. Aí você me perguntaria, pastor, como isso é possível? Deus nos disciplinando, Deus colocando eu e você no nosso lugar, Deus moldando o caráter dele em nós, porque o alvo de Deus na nossa... Às vezes a gente vai evangelizar, a gente diz assim, Deus tem um plano na sua vida, né? Ah, Deus tem um plano na sua vida, é verdade. E qual o plano de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui? De nós sermos bem parecidos com o Filho dele, Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Amém? Partindo para a conclusão, verso 12 ao verso 17. E aqui eu coloquei o seguinte: como agir quando somos disciplinados por Deus? Verso 12 e 13, irmãos, por favor. Por isso o quê? Por estar sendo disciplinado, por estar sendo provado, por Deus estar te moldando, por Deus estar aqui te quebrando, por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, meu irmão. Nessa corrida, ele volta aqui a ideia de corrida. Há pessoas que quando a luta chega, quando o sofrimento chega, quando a adversidade chega, há pessoas que perdem o ânimo. É a realidade também. Eu gostaria de lhe lembrar uma coisa aqui nessa noite. A igreja não faz uma corrida de competição. É isso que o autor está dizendo aqui. A igreja faz uma corrida de cooperação. Quando ele diz o seguinte, olha, restabeleceis as mãos descaídas, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para mim e para você nessa noite que há pessoas passando provas tão grandes aqui, até sendo disciplinados por Deus aqui, que estão cansados. Há pessoas aqui nesse auditório nessa noite, irmãos, que estão vivenciando um momento de tanta dificuldade, que na corrida as mãos estão descaídas. Um corredor normalmente ele corre assim, ó. Os profissionais correm assim, né? Mas quando eles estão muito cansados, o que é que eles fazem? Eles soltam as mãos ficam descaídas. O que é que um corredor, quando solta as mãos, está dizendo? Que precisa descansar, precisa de refrigério. O que o autor tem aqui em mente? O autor está dizendo a mim e a você, que há pessoas que, quando são disciplinadas por Deus, a tendência dessas pessoas é ficarem cansadas. E nós não estamos numa competição, nós estamos para cooperar. Mas a outra coisa que ele diz aqui que acontece quando nós estamos na prova:
Não só as mãos estão descaídas, mas os joelhos estão trôpegos. Ou seja, estão a ponto de parar. Quando você vê uma pessoa assim na prova, mesmo sem saber se essa pessoa está sendo disciplinada por Deus ou não, o que é que você faz? O que é que você faz? O autor diz no verso 13, né? E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Sabe o que o autor está dizendo? Você que está bem, você que já passou por uma prova semelhante, talvez a que seu irmão esteja passando, e você está vendo que ele está com as mãos descaídas, os joelhos deles estão trôpegos, há buracos na vida cristã. Na carreira cristã, irmãos, há buracos que a gente pode cair. Então, se nós somos cristãos, já passamos por esses buracos, temos talvez um pouco mais de experiência, estamos um pouco mais fortes, nossas mãos ainda não estão descaídas, nossos joelhos não estão trôpegos, o autor diz o seguinte: tampa os buracos. Sabe o que ele está nos dizendo? A todos vocês que estão aqui nessa noite, na vida cristã, não construa abismo, seja ponte, ajude. Não é verdade? Muitas vezes a gente vê as pessoas desanimadas. Ontem chegou um irmão, ninguém aqui da nossa igreja, um irmão de uma determinada igreja, e me disse o seguinte: o pastor dele está canceroso, foi afastado e abandonado pela igreja. Ele vivia integralmente da obra, foi abandonado, canceroso, não serve mais, né, irmão? Normalmente é assim, o pastor termina assim, não serve mais, então bota outro. E fizeram isso com ele, colocaram outro. E eu perguntava, ele não recebe nenhum auxílio? Não, pastor. Né? E eu vi que aquele irmão estava com as mãos descaídas, os joelhos dele estavam trôpegos, né? E eu tive que tampar os buracos. Sabe por quê? Porque senão ele não ia continuar. Como há pessoas que começam a olhar para os erros, para os desmantelos da corrida, né? Para as dificuldades da corrida, e cai no mesmo buraco que os outros caíram. Não permita isso na sua vida, não. Permita isso na sua vida, não. Isso já me desanimou muito. Eu abri meu coração com um irmão ontem à noite aqui. Foi muito difícil para a minha caminhada cristã no início da minha fé. Mas a gente vai criando maturidade, irmãos, né? Um certo autor diz o seguinte: se você quiser ser pastor, tenha duas coisas: coração mole, não é frouxo não, coração mole, e pele de rinoceronte. É verdade. Se você quiser ir adiante. Versículo de número 13, já disse, né? Verso 14, perdão. Olha o que ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós aqui estamos numa corrida, né? Toda corrida tem um prêmio. Você já viu? Corrida de São Silvestre. Tem um prêmio, às vezes um automóvel, às vezes um cheque, e vai diminuindo os prêmios, mas todas as pessoas que chegam recebem pelo menos uma medalha. Outros recebem um diploma. Outros a satisfação de terminar, de postar em rede social. Em outras palavras, toda corrida tem um prêmio. Eu lhe pergunto, qual o prêmio da nossa corrida? Está aqui, o autor responde. Finalzinho do verso de número 14. Vê o Senhor. Qual o prêmio que nos aguarda? Que prêmio está nos aguardando, irmãos, quando nós chegarmos naquele grande dia? Nós iremos contemplar Jesus da maneira como Ele é. O nosso prêmio é ver Cristo. O nosso prêmio é ter intimidade eterna com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa corrida cristã, o nosso prêmio é ver o Senhor. Aí ele diz o seguinte: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que o autor está dizendo aqui? Que para que a gente ganhe esse prêmio, é necessário que a gente se santifique. E para que a gente se santifique, é necessário que Deus nos molde. E como Deus nos molda?
colocando adversidades em nossas vidas. Irmão, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Como Deus vai mudar teu caráter? Colocando talvez uma pessoa difícil para você conviver com ela. Como Deus vai combater, por exemplo, pessoas que são caluniadoras? Quando alguém pegar você e botar de frente do fofoqueiro e fazer com que os dois se falem. Quando lhe envergonhar. Essa é uma grande realidade. Interessante que o autor está dizendo aqui no verso de número 14, que muitas vezes as situações adversas na vida são lições de Deus para nos santificar. Portanto, aceite-as e não se irrite. Meu irmão, Deus usa até ímpio. Você sabia? Quando você chega, por exemplo, quando você chega diante de um ímpio, uma pessoa que não conhece Deus, e ele trabalha melhor do que o cristão. Talvez você trabalhe com uma pessoa que não conheça o Senhor e seja melhor para a empresa e para o patrão que você é filiado a ela ou a ele do que você. Talvez você chame essa pessoa de babão. Você é crente, mata horário, chega atrasado, dá péssimo testemunho dentro da tua empresa, mas tem um ímpio que faz o contrário de você. É bem mais produtivo dentro da tua empresa do que você que se diz crente. Sabe o que é isso? É Deus usando o ímpio para falar contigo. Interessante, quando tem um casal cristão que vive quebrando de casa, e você sai e olha e vê um não cristão, isso chama-se graça comum, tá certo? Que trata a esposa com respeito e vice-versa. Sabe o que significa isso? Não é que essa pessoa seja salva, não. Ainda. É que Deus está usando essa pessoa que trata o esposo bem ou que trata a esposa bem para te disciplinar, para passar no teu rosto que tu ainda não conhece o Evangelho. E vou lhe dar uma prova bíblica disso, de que Deus usa ímpio para falar ou para exortar crente. Não precisa abrir. Jonas 1,10. Quer mais crente do que Jonas? Profeta, filho de profeta, com uma missão de evangelismo, né? Interessante que os marinheiros ímpios dizem a Jonas o seguinte: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Deus lhe havia declarado. Era uma vergonha para um profeta, irmãos. Todos os ímpios orando, todos os ímpios clamando as suas divindades e Jonas dormindo. Veja como Deus usa o ímpio para nos santificar. E agora, 15, 16 e 17 para a gente ir para casa. Verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Vamos parar um pouquinho aqui? Você sabe o que é alguém faltoso? Não é alguém que falte os cultos, não, embora isso também seja pecado. Mas faltoso aqui significa uma pessoa que vive em pecado. Na hora da prova, na hora da adversidade, a nossa tendência é chutar o pau da barraca. É desistir de Deus. Aí o autor está dizendo uma coisa interessante. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. O que significa o seguinte? Significa que ninguém viva em pecado. Ou seja, que quando a prova chegar na sua casa, não despreze a graça de Deus. Quando a prova chegar na tua casa, você não desconsidere tudo que Deus já fez por você. Como a gente, irmão, esquece rápido o que Deus fez por nós. Então, quando chega a prova, há uma tendência, guarde isso aqui no seu coração. Há uma tendência, irmãos, de nós apostatarmos. Sabe por que essa carta foi escrita? Os irmãos que vieram aqui em escola dominical anos anteriores, eu creio que ainda lembram. As pessoas dessa carta aqui, a quem essa carta foi endereçada inicialmente, eram judeus. Judeus mesmo, que se converteram ao cristianismo. Mas devido à dificuldade, parte deles estavam voltando a ser judeus. O que é que eles estavam fazendo?
apostatando da fé, abrindo mão daquilo que eles acreditavam, por conta da prova. O autor, preocupado com isso, diz o seguinte: ei, quando a prova chegar, não volte para o pecado, não. O pecado aqui, entre outras coisas, era voltar para o judaísmo. E a nossa tendência, por exemplo, quando o casamento começa a ruir, quando o emprego não começa a dar certo, quando você é traído dentro da igreja, quando falam mal de você dentro da igreja, quando colocam o seu nome na lama, a pior coisa que pode fazer com você. Eu compartilho da visão de um pastor que eu gostava muito de ouvi-lo. Ele dizia o seguinte: toquem fogo na minha casa, toquem fogo no meu carro, mas não sujem meu nome, porque é só o que você tem. Mas as pessoas são peritas nisso, né? Em sujar seu... falar mal de você. Talvez você seja vítima de calúnia. Nesses momentos, a nossa tendência é voltarmos para o pecado, apostatarmos da fé. E o autor diz: não seja faltoso, não viva em pecado. Mas outra coisa interessante que ele diz no discorrer do verso 15, ele diz o seguinte: separando-se da graça de Deus. Olha que coisa interessante, e a prova faz isso em muita gente. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nós somos um rebanho, irmãos, e todo rebanho há ferimentos. Pode ser que um dia você venha me ferir, pode ser que um dia eu venha ferir você. Não gostaria que isso acontecesse, mas é possível. A Bíblia diz que nós somos um rebanho. E todo rebanho há ferimentos, todo rebanho há contendas, é natural. A natureza caída do homem faz isso. Mas uma coisa que o autor diz aqui, muito interessante, é que quando essas coisas começam a acontecer, quando as provas começam a vir, nós começamos a não medir mais a palavra. Não resolvemos nossos assuntos face a face. Então o que é que ele diz? Brota no coração da pessoa que vive na prova uma coisa terrível. Ele chama de raiz de amargura. Entenda uma coisa. Lá em casa eu plantei um pé de árvore e era bem miudinho. A gente pensava que era um crote, sei lá que nome era aquilo. Só que ela tomou uma proporção gigantesca. E quando eu olhei, que eu me despertei, a raiz dela estava entrando para debaixo da minha casa. E já começava a lachar parte do alicerce. Eu não vi a raiz nascer, mas quando o trinco na parede começou a aparecer, eu disse: eu estou em perigo, minha casa está em perigo, teve que cortar. Assim também é um crente amargurado, quando Deus começa a prová-lo, quando Deus começa a exortá-lo, quando Deus começa a discipliná-lo, ele começa com raiz de amargura, começa a minar por debaixo a igreja, e causa todo tipo de dano. É prejudicial para ele, mas interessante, não fica só com ele. Ele começa a espalhar esse veneno. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Nunca chegue na mesa da sua igreja, da sua casa, em meio a ímpios, expondo o problema da igreja. Nunca faça comentários que não glorifiquem a Deus de seus irmãos, na frente de ímpio ou de quem quer que seja. Tem alguma coisa contra alguém, resolva com essa pessoa. Mas jamais deixe brotar essa raiz de amargura. A pessoa que sai assim, né? Se amargura com alguém, se decepciona com alguém, aí sai atirando em todo mundo, diz a todo mundo, posta em rede social. É uma prova inequívoca. Jesus disse isso, né? Que nós seremos julgados por toda palavra frívola que sair da nossa boca. Se Jesus vivesse hoje com todo parafernália eletrônica que nós temos, Jesus diria o seguinte: que nós seremos julgados não só pelas palavras frívolas que saem da nossa boca, mas o que nós postamos, o que nós teclamos, nós também seremos julgados. Interessante isso aqui. E talvez você tenha hoje uma raiz de amargura. Vou lhe dar um conselho: tire isso. Não viva amargurado não. Um crente amargurado, irmãos, é um instrumento do inferno. É verdade. Na sua casa, no seu emprego, na igreja, na sua vida.
Tire isso da sua vida, extirpe isso. Retire isso da sua vida, essa amargura. Porque na realidade, sabe quem é prisioneiro? Você. Enquanto você não liberar perdão para a pessoa que lhe traiu, que lhe magoou, o prisioneiro é você. Você pode ir para onde for, a pessoa vai no teu porta-malas. Basta falar o nome dela. Portanto, nessa noite, retire essa raiz de amargura, porque você está numa corrida, e isso lhe atrapalha. 15 e 16, aliás, 16 e 17 nós vamos embora. Disse a você que ele era profundo conhecedor do Antigo Testamento, e é. Olha o que ele diz no verso 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meus irmãos, porque, interessante, né? O autor vai lá para o Antigo Testamento e ele pinça um personagem do Antigo Testamento de propósito. E quem é esse personagem? Esaú. E você me perguntaria, por que Esaú? Porque ele está tratando de um tema aqui chamado apostasia. Esaú foi um apóstata, ou seja, ele se arrependeu de ter se arrependido. E possivelmente aqui, ele faz alusão, ele diz o seguinte no verso de número 16, né? Ele chama Esaú de impuro. Se você for ler a biografia de Esaú, só há um episódio na vida de Esaú que a gente pode classificar ele como alguém impuro. Ele casou com mulheres pagãs. E isso trouxe muita tristeza a seus pais, a Isaac e Rebeca. Por essa razão, o autor considera Esaú um impuro. Mas ele também chama Esaú de profano. Veja bem, ele chama Esaú de profano. E você me perguntaria, pastor, o que é profano? É a pessoa que faz pouco caso das coisas sagradas e despreza. Ou, em outras palavras, é a pessoa que não tem respeito pelas coisas espirituais. O autor vai lá para Gênesis 25, a partir do verso 29 até o 34. Vou lhe resumir o texto. Esaú e Jacó eram irmãos, gêmeos. Esaú nasce primeiro, depois nasce Jacó. Quem nascia primeiro tinha direito o quê? A primogenitura. Direito de herdar tudo do pai e levar o nome da família. De quem era esse direito? De Esaú. Esaú nasceu e sobre a vida de Esaú existiu o direito dele herdar toda a fortuna de Isaac, evidentemente toda a fortuna de Abraão, e levar o nome daquela família adiante. Esaú sabia disso. Mas o que é mais importante, Esaú sabia também que a partir da vida dele, da descendência dele, viria o Salvador do mundo. Ele tinha plena consciência disso, tanto ele quanto Jacó. Irmãos, interessante isso, foram criados debaixo do mesmo teto, tiveram o mesmo pai, tiveram a mesma mãe, tiveram o mesmo ensinamento. Esaú tinha o direito da primogenitura. Ele sabia que da vida dele, a partir da vida dele, se ele quisesse, viria o Salvador do mundo. O que ele fez? Ele estava com fome, ele era caçador, Jacó gostava de ficar em casa e cozinhar. Ele chegou do mato, muito cansado, morrendo de fome, e sente o cheiro de um guisado que Jacó está fazendo. E diz, me dá um pouco desse guisado. E Jacó, esperto, né, o nome já diz isso, enganador, dizia, eu lhe dou, se você me der o direito da primogenitura. O que foi que ele disse? Está trocado. Me dá esse prato para cá. A Bíblia diz que Jacó deu o guisado a ele, ainda deu um pedaço de pão. O que é que você entende? Ele comeu, pegou o pão, ainda limpou o prato e comeu. O que é que Esaú estava dizendo com aquele ato ali? Eu não dou a mínima para a primogenitura. Eu não dou a mínima para coisas espirituais. Por isso que o autor o chama de profano. Por isso que o autor o chama de profano. Qual é a aplicação para nós aqui nessa noite? Talvez você tenha entrado nesse lugar várias vezes e tomado Santa Ceia em pecado. Talvez você tenha entrado aqui muitas vezes
e nunca acertou sua vida com irmãos que você não fala. Talvez haja pessoas na sua vida que você não consegue olhar no olho, falar face a face. Talvez você guardou pecados até hoje na sua vida, você nunca teve a honradez, né? De chegar para alguém e abrir sua vida e dizer, me ajude. Por que você não faz isso? Me desculpe o termo, porque você é profano. Você talvez pregue, você talvez louve, você faça parte de algum departamento da igreja, mas você não leva a sério as coisas de Deus. Às vezes até é mais fácil ir para outra igreja, né? Para esconder nossos pecados do rebanho que nos conhece. É isso exatamente aqui que o autor está dizendo. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito séria aqui nessa noite. Qual é o preço do seu privilégio espiritual? Qual é o preço? Você vendeu por quanto? Esaú vendeu por um prato de ensopado. O seu vale quanto? Mas também o autor aqui, ele está possivelmente fazendo alusão àquele capítulo 27 de Gênesis, não precisa abrir. Isaac está prestes a morrer. E no lar de Isaac, irmãos, como nós somos falhos. Isaac e Rebeca era um casal de Deus. Mas interessante que Isaac amava Esaú. E Rebeca amava Jacó. E Isaac está muito velhinho, prestes a morrer, né? E pede um guisado. Esaú sai para o mato para caçar. Rebeca vê aquela conversa e trama com Jacó. Mata um bode do próprio terreiro lá deles, prepara aquele cozido. Jacó veste a roupa de Esaú, coloca pelo de cabras, de carneiros em Jacó e vai até o pai. O pai vê ele sente que a voz, escuta que a voz é de Jacó, mas o pelo e o cheiro, porque a roupa era de Esaú. E ali, Isaac abençoa Jacó, dando a ele o direito da primogenitura, e não abençoa Esaú. Quando Esaú volta e vê o que tem feito, ele tenta fazer com que Isaac reverta a situação. E Isaac diz que não. O que ele fez, fez. Há um ensinamento para mim aqui e para você aqui nessa noite, com base nesse verso de 17. Pois sabeis também que posteriormente, no episódio que eu acabei de contar, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Deus te ama muito. Por isso te trouxe aqui nessa noite. Sabe para te dizer o quê? Olhando nos teus olhos aqui nessa noite, que você está tendo mais uma oportunidade. Esaú teve vários privilégios. E interessante, quando ele caiu em si e quis retornar para Isaac, para ter de novo direito à primogenitura, foi tarde demais. Eu posso lhe dizer uma coisa aqui, sem medo de errar, com base em Isaías 55:6. Olha o que o texto diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe o que eu quero dizer a você com base no verso 17 de Hebreus 12 e com base em Isaías 55:6? Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. Sabe por quê? Pode ser que depois seja tarde demais. Eu tenho muita dificuldade com pessoas do coração duro. Esaú era essa pessoa. Coração de pedra, coração duro. Porque quanto mais velho a gente fica, mais duro torna-se o nosso coração. Quanto mais você convive com o pecado, mais difícil é de você se arrepender. Esaú convivia com isso. Mas há também uma segunda interpretação desse texto, no verso 17. E é possível isso aqui que eu vou dizer também. Primeiro, é possível que Deus não lhe dê mais oportunidade?
Quer outro exemplo bíblico disso? Acabe, o pior rei de Israel. Teve um momento na vida de Acabe que Deus disse assim: olha, basta, Acabe. Foi até hoje, já deu. Deus fez isso com Esaú. Mas Esaú tinha um coração tão duro que Esaú nunca se arrependeu. Quando ele sai daquele episódio onde ele foi enganado, ele não sai para pedir perdão a Jacó. Ele diz o seguinte: vou viver o luto de meu pai. Quando o luto do meu pai tiver passado, eu vou matar Jacó. Sabe por quê? Porque quem convive muito tempo com o pecado, torna-se o coração duro. Entra num lugar como esse, ouve palavra, palavra, palavra e palavra, e não muda. Tanto faz para ele tocar no louvor, como estar num prostíbulo. Tanto faz para ele ser um pregador, como ter um amante. Tanto faz para ele se ele toma ceia, ou toma um copo de cerveja no bar. Por quê? Porque o coração dele é pedra. Então você me perguntaria nessa noite o seguinte: pastor, como concluir essa corrida? Rapidamente eu vou lhe dizer a você: se desembarace do peso, tire da sua vida aquele pecado predileto, aceite a disciplina de Deus como prova do amor de Deus por você. Quando Deus usar pessoas para te exortar, para te chamar a atenção, para te colocar nos trilhos, louve a Deus porque Ele ainda está fazendo isso. Em último lugar, quando você estiver sendo disciplinado, não desista, não desanime, não vá para o pecado. Que Deus está trabalhando através de nós. Amém? Deus nos abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.